Hoje falarei sobre George Washington, um dos personagens mais importantes da história americana. Agora imagine acordar um dia e descobrir que você terá que pagar novos impostos sobre papel, sobre chá, sobre produtos do dia a dia. Mas existe um detalhe: você não pode votar, não pode opinar e não tem representante no governo. Foi exatamente isso que aconteceu com as colônias inglesas na América. Após as guerras que deixaram a Inglaterra endividada, o parlamento britânico decidiu aumentar a arrecadação, impondo uma série de leis às colônias americanas, começando pela Lei do Açúcar 1764, que taxava produtos como açúcar e melaço, prejudicando comerciantes. Em seguida veio a Lei do Selo 1765, que obrigava a compra de selos pagos para jornais, contratos e documentos oficiais, atingindo grande parte da população. Depois foram criadas as Leis Townshend 1767, que cobravam impostos sobre vidro, tinta, papel, chumbo e chá importados. Em 1773 surgiu a Lei do Chá, que concedia monopólio à Companhia das Índias Orientais e mantinha o imposto sobre o produto, provocando revolta e culminando na famosa Festa do Chá de Boston, quando colonos, na cidade de Boston, jogaram carregamentos de chá no mar, em protesto. Como resposta, a Inglaterra impôs as leis intoleráveis, fechando o porto de Boston e aumentando o controle militar. Em 1774, representantes de 12 das 13 colônias se reuniram no primeiro Congresso Continental, na Filadélfia, para exigir a revogação das leis consideradas abusivas, organizar boicotes aos produtos ingleses e afirmar que os colonos tinham direitos como cidadãos britânicos. No entanto, como a Inglaterra ignorou as reivindicações e os conflitos armados começaram em 1775, as colônias voltaram a se reunir no Segundo Congresso Continental. Dessa vez, as decisões foram mais radicais. Organizaram oficialmente o Exército Continental, nomearam Washington como comandante. Esse congresso conduziu o processo que levaria à Declaração de Independência em 1776. Como disse, aconteceu conflitos, como o massacre de Boston na época. Soldados ingleses estavam nas ruas para controlar protestos contra os impostos. Em uma noite tensa, moradores começaram a provocar os soldados. Nervosos, os soldados atiraram contra a multidão, matando 5 colonos. Em 1775, com a tensão entre colônias e Inglaterra no limite, tropas britânicas marcharam para confiscar armas dos colonos nas cidades de Lexington e Concord, mas foram surpreendidas por milícias formadas por cidadãos comuns, que já haviam sido alertados sobre a chegada dos soldados em Concord. A resistência foi maior, obrigando os britânicos a recuar sob ataques constantes durante a retirada. Em 1775, na Batalha de Bunker Hill, os colonos ocuparam colinas próximas à cidade de Boston para impedir o avanço das tropas inglesas, construindo trincheiras durante a noite, e ao amanhecer os britânicos atacaram com força, avançando colina acima, enquanto os colonos, com poucas munições, esperaram o inimigo se aproximar para atirar, causando grandes perdas ao exército inglês. Mesmo conseguindo conquistar a posição ao final da batalha, os britânicos pagaram um preço muito alto. Em 1776, chegou um novo reforço para os ingleses, com a chegada de Charles Cornwallis, enviado pela Inglaterra para fortalecer o exército britânico nas colônias, e embora sua entrada tenha ocorrido antes da Batalha de Long Island, foi justamente nesse confronto, ocorrido na cidade de Nova York, que ele se destacou pela primeira vez, participando ativamente da derrota das tropas comandadas por George Washington, ajudando a cercar os colonos e obrigá-los a recuar. Em dezembro de 1776, após uma sequência de derrotas, George Washington tomou uma decisão ousada: atravessar o congelado rio Delaware, na noite de Natal, para surpreender as tropas inimigas em Trenton. Enfrentando frio intenso, gelo e condições extremas, os soldados americanos realizaram um ataque surpresa, conquistando uma vitória rápida e estratégica, que resultou na captura de centenas de prisioneiros.
Em 1777, a vitória em Saratoga marcou um dos momentos mais decisivos da Guerra de Independência, quando as tropas americanas conseguiram cercar e derrotar o exército britânico, com participação fundamental de Benedict Arnold, que liderou ataques decisivos contra as posições inimigas, obrigando os ingleses a se renderem, o que representou a primeira grande rendição britânica da guerra. Porém, mesmo após essa vitória, Arnold se sentiu injustiçado, não recebeu o reconhecimento que esperava, acumulou dívidas e passou a se revoltar contra o Congresso. Alguns anos depois, em 1780, já frustrado, ele tentou entregar a fortaleza de West Point aos britânicos, o que marcou oficialmente sua traição. Em 1780, aconteceu a Batalha de Camden, quando o exército britânico venceu com facilidade no sul, mostrando que a guerra ainda estava longe do fim. Em 1781, a situação mudou com o cerco de Yorktown, onde as tropas americanas, lideradas por George Washington, com apoio francês, cercaram o exército de Cornwallis, forçando sua rendição e marcando a derrota decisiva da Inglaterra. Houve a assinatura dos Acordos de Paz em 1783, na cidade de Paris, que reconheceram oficialmente a independência americana. Houve a Constituição em 1787, documento que definiu os três poderes e garantiu direitos aos cidadãos, entrando em vigor em 1788. E, em seguida, em 1789, George Washington foi eleito por unanimidade como o primeiro presidente, iniciando um governo marcado pela criação dos primeiros ministérios, pelo fortalecimento do governo federal, pela organização das finanças, pela defesa da Constituição e pela política de neutralidade em relação às guerras europeias, permanecendo no cargo até 1797, quando recusou um terceiro mandato. Esse é meu vídeo sobre o tema, e espero que tenham gostado, e se inscreva.